Então, quando nós trazemos, e principalmente para nós espíritas, Chico Xavier, nós temos a prática do que é o amor. Uma vida inteira dedicada a fazer algo para o próximo. Quando nós falamos no amor de Chico, vem-nos a ideia da Dona Maria de Fátima Lucas, se não me engano o nome, que fez tudo aquilo que a gente imagina que deveria ser feito. Eu tenho tantos planos, eu estou jovem ainda, acho que nos próximos 50 e poucos anos eu vou fazer tanta coisa, mas ainda não fiz, mas entrando em 2017, eu devo fazer. Semana que vem a gente deve fazer. É igual o regime, a gente começa na segunda. E Chico Xavier fez. Então, essa ideia de amor advinda da prática de Chico Xavier, para nós espíritas, tem a denominação de caridade. Tanto que, através de Kardec, nós temos, fora da caridade, não há salvação. Advindo das nossas antigas religiões, seja nesta encarnação, né, porque muitos de nós já foi católico, evangélico, não foi nada disso e falou que era tudo, e hoje somos espíritas, mas em encarnações passadas, nós que somos espíritas, acreditamos na pluralidade das existências, nas diversas oportunidades reencarnatórias, em encarnações passadas, possivelmente fomos de outras religiões, até porque espíritas, se fomos em encarnações passadas, o fomos em uma encarnação passada no máximo, porque o espiritismo vai estar com seus 150 e tantos anos. Se eu estou na Terra há 56, me sobrariam 100. Se pegar aí uns 30 ou 40 ou 50 de mundo espiritual, me sobrariam uns 40 ou 50 da encarnação passada para ter sido espírita. Eu acho até que eu fui auxiliar do Kardec. Eu gosto tanto desse negócio espiritismo, eu acho, sabe, eu devo ter sido aquele que ficou conversando com Kardec e não aparecia, porque eu não gostava de aparecer. Mas talvez nem tenha sido isso, eu sou de antes de Kardec. E aí eu não fui espírita, porque o espiritismo só existe através de Kardec na criação do nome, porque o mundo espiritual e o espiritismo, não com esse nome, já existe de todos os tempos. Mas aí nesse complexo mundo que a gente vive, nós ainda guardamos naturalmente aquilo que fomos em vidas passadas ou mesmo nessa, porque nós sabemos que o que somos hoje é a soma do que nós fomos em encarnações passadas, mais o que nós aprendemos, colocamos em estudos no mundo espiritual entre as encarnações, e mais os 56 anos que eu estou aqui na Terra. Então hoje eu não sou o que vocês estão vendo desta encarnação, e sim a soma de todas as encarnações passadas. E aí eu trago em mim essa situação que eu já ouvi de uma pessoa muito próxima, que era evangélica. Dizia ela que se a minha mãe for salva, toda a família estará salva. E aí é uma tranquilidade para não fazer nada. Porque a minha mãe era uma santa, já está no mundo espiritual há 11, 12 anos, eu, meus irmãos, toda a família estamos salvos. E isso nos faz ainda, mesmo que saibamos que isso não é verdade, mas tem hora que a gente se agarra nisso. Hoje é domingo, hoje é sábado, minha mãe já está salva, eu também fui criado por ela, e nós ficamos presos a isso. E acreditamos que estamos fazendo muito. Só de tolerar o marido ou a mulher, já achamos que estamos pagando todos os pecados. Eu não mereço. Muitas vezes nós falamos isso. Tem muita gente aqui que jogava a culpa no marido, não tem? Estou vendo um sorriso de satisfação, não é de concordância só comigo, é de alegria. Tem mais gente que pensa como eu. Mas então, gente, fora da caridade não há salvação. Vamos trocar salvação
por evolução. Dá para a gente começar a virar espírita na realidade. Fora da caridade não há evolução. Imagina um barco que vai pelo mar e de repente bate num iceberg, trinca, vem um engenheiro e diz: podemos restaurar. Significa, podemos continuar evoluindo, vamos consertar para continuar a marcha à frente. Vamos fazer esse barco continuar evoluindo pelos mares revoltos. Então, fora da caridade não há evolução. Sem a caridade não há prosseguimento rumo ao cume, à perfeição relativa que Jesus nos ensinou. Seremos todos um dia anjos. No linguajar católico, aquele anjo de asinha branca ficou só na questão realmente figurativa, porque o anjo que o Espiritismo veio elucidar é aquele ser espiritual já tão evoluído que já está no mundo muito além, onde predomina a felicidade, onde Jesus estaria, que na realidade não é um lugar, é um estado de espírito. Tanto é que podemos ter alguns desses anjos ainda encarnados na Terra. Essa situação, fora da caridade não há evolução, e se caridade para nós espíritas é o amor verbo, é o amor em ação, fora do amor não há evolução. Se eu não tiver amor e colocá-lo em prática, eu não seguirei, ainda que um dia siga, mas tão proximamente eu estarei como que estacionado ou evoluindo pouco, porque fora da prática do amor nós não evoluiremos. E o evoluir a cada encarnação, ainda que minimamente, nos fará, após dezenas ou centenas ou milhares de encarnações, de reencarnações, estar adiante, estar quase próximo, quem sabe daqui a alguns milênios, a essa evolução que nos daria esse codinome de anjos, mas que para o Espiritismo é espírito puro. E como o Espiritismo nos traz isso? Através dos ensinamentos cristãos revisitados, revivificados pelo que foi dito a Kardec através de diversas centenas de perguntas e de mensagens dadas por espíritos evoluídos com autorização divina, com autorização do nosso mestre e guia, maior exemplo que nós temos, que é Jesus. O Espírito de verdade, os espíritos de Santo Agostinho, de São Tomás de Aquino e de tantos outros menos conhecidos, trouxeram as respostas que nós, encarnados daquela época, fazíamos, e através de Kardec veio realmente virar um código de postura espiritual. Como fazer isso? O que é a caridade? A caridade, ela poderia ser dividida didaticamente em caridade material e caridade moral. A caridade material faz parte da caridade moral. Nós vamos ver pelo conceito de caridade moral dada pelos Espíritos, que a caridade material é uma mínima parte, mas é uma parte da caridade moral. Mas mínima, porque eu posso ser caridoso materialmente sendo um traficante, um corrupto. Uma vez um disse para mim, quando eu conversava sobre isso, e eu ainda não conseguia me expressar bem. Eu sou espírita, estou espírita há 11 anos, e na época eu tinha umas dúvidas, mas eu ouvia falar, e quando a gente menos sabe, mais a gente quer dar aula. E aí eu dava aulas de espiritismo, e como eu era um péssimo professor, porque eu não sabia nada ainda, eu não dava uma boa aula. Então me disseram, então basta eu roubar muito e dar 10% do que eu ganho, que eu estarei fazendo caridade e estarei salvo.
Ou seja, a explicação que eu dei para o cara não foi boa, ele entendeu assim, eu não soube isso aí, ele ainda ficou com raiva de mim, eu com raiva dele. Mas como eu sou espírita, eu não fiquei com raiva, mas eu senti o que dentro de mim. E ele, como não era espírita, me chamou de macumbeiro e saiu achando que com 10% de tudo que ele roubasse, ele estaria salvo. Talvez um dia eu venha responder por isso, né? Porque ele talvez tenha acreditado em mim, ainda que eu tenha tentado desmentir e dizer, você não sabe nada. Eu falei, eu sei que não sabe. E aí nós saímos na discussão, ele me chamou de macumbeiro e eu chamei ele de um monte de coisa. E foi uma confusão. E hoje eu tenho certeza que eu não sabia nada naquela época. E o que eu sei hoje ainda é muito pouco, mas já é mais do que naquela época. E aí hoje eu já não dou aula mais, principalmente se for evangélico. Esse era evangélico. E aí não tem realmente como discutir. Mas dentro da concepção espírita, o artigo 886 diz que caridade é benevolência para com todos, é a indulgência para com a imperfeição alheia e o perdão para com as ofensas recebidas. Aí é muito fácil ser caridoso, ser bom com todo mundo, indulgente e perdoar. É mais fácil do que comprar cesta básica, porque às vezes aperta no bolso. E aí faria com que os pobres jamais pudessem ser caridosos. Mas aí, com o tempo, nós fomos vendo que isso que aparentemente é fácil é muito simples de entender, mas difícil de pôr em prática. Basta ver como é que a gente age dentro de casa, com a nossa família, com o marido, com a mulher, com os filhos, com os pais. A sogra eu nem ponho na discussão, porque é um caso à parte. Mas seria um ponto máximo da evolução. E nessa prática, eu vou para o meu livro, Vozes do Grande Além. Eu vou contar uma rápida história. Eu tenho 33 minutos para terminar a minha fala. Vou procurar falar em 10 minutos essa história e depois a gente fazer umas reflexões acerca do que nós vamos ouvir. A questão 51, a narrativa 51, se denomina ato de caridade. Ela tem 10 a 12 folhas e eu vou tentar resumir como se eu fosse aquele espírito que estava falando através de Chico Xavier, na psicofonia de Chico. Um espírito comparece e, em 7 de junho de 1856, ele narra para Chico mais ou menos assim. Não vou ser fiel às palavras por impossibilidade de ter decorado, mas vou tentar ser fiel à ideia que ele transmitiu, que é o que nos interessa. Fora da caridade não há salvação. Maravilhosas palavras. Bela oportunidade. Pena que só damos valor a tudo isso, à vida na carne, depois de desencarnados. Eu era conhecido corretor de imóveis no Rio de Janeiro. Tinha eu esposa e 2 filhas. E eu tinha um escritório que era muito próspero. Vendia, negociava, sempre aumentando o meu patrimônio. E eu era espírita. Eu era espírita como tantos. Frequentava semanalmente as palestras numa casa espírita próxima à minha casa. Nunca li nada sobre Kardec, sobre Chico, mas ouvi atentamente as palavras daqueles que compareciam como palestrantes, reverenciava suas falas, era atento e respeitoso. Semanalmente eu cumpria com a minha obrigação, assistia a palestra e depois ainda aproveitava com alguns endinheirados para lhes oferecer casas e terras, terras e casas, e com isso angariava mais negócios para o meu escritório. De vez em quando,
Trabalhadores daquela casa espírita me chamavam e propunham um tal evangelho no lar, que eu logo refutava. Não me agradava a ideia de levar para dentro da minha casa aquelas pessoas e aquelas palavras. Eu era adepto de deixar livre a minha esposa e as minhas duas filhas para que elas seguissem o rumo que era melhor para elas. Não queria lhes colocar nenhuma questão religiosa que eu achava que era certa. O tempo passava e a minha frequência era assídua. Algumas outras vezes propunham uma visita a hospitais, a pessoas necessitadas, e eu logo também saía fora. Eu tinha uma bronquite que era a minha justificativa para recusar qualquer convite noturno e nesses locais pobres. O tempo passava, convites recusados, negócios muito bem feitos, dinheiro rico que eu empregava na minha casa de praia e também no meu local de descanso quando o frio chegava. Colchões de mola muito bons, cobertas ótimas, enfim, tudo que o meu rico dinheiro ganho com o meu suor honesto podia comprar. Fazia de tudo, resolvia o problema da família, o meu problema dos negócios, pagava certas minhas contas e frequentava a minha religião. Eu era espírita como tantos, mas eu era espírita. O tempo passou e aos 55 anos, um edema no pulmão levou-me da vida física. Eu não percebi nada no início, porque eu não entendia nada apesar das palestras, e a minha vida continuou normal. Um pouco atordoado, mas logo depois recobrei a consciência, achei que fosse um mal súbito que me acometeu. Mas alguma coisa estava diferente, ainda que eu não entendesse. Na minha casa, já não me preparavam a mesa, não colocavam talheres e pratos para mim. No meu escritório não me dava atenção. Na casa espírita não me notavam, não me cumprimentavam, a não ser umas entidades diferentes que eu não conhecia. Alguns seres estranhos me abordavam à noite em alguns lugares e me propunham atividades criminosas que não eram do meu feitio. Eu saía deles correndo loucamente sob gargalhadas e gritarias. E o tempo foi passando, não sei quanto, 10, 20, 30 anos, até que um dia, desesperado, resolvi tomar rumo na minha vida. Depois de entrar novamente na minha casa, para onde eu ia todos os dias e não era notado pela esposa e pelas filhas, ouvi que elas conversavam e falavam que demorava tanto o inventário, que os bens ainda não estavam todos liberados para ela. O meu nome só era lembrado por elas quando se falava nos bens que eu deixei, e que não eram poucos, que já estavam causando problemas. E então saí, me dirigi até o alto do Morro da Tijuca, local onde eu já visitara em lazer, e lá no alto, já tarde da noite, pela primeira vez, eu chorei, tanto chorei que comecei a orar como nunca fizera antes. Orei com tanto fervor, não sei advindo de onde aquela força, aquela inspiração, até que uma luz surgiu, sob a forma de um homem, que se disse ser um enfermeiro do espaço. Ele me tomou em seus braços, me abraçou como eu nunca tinha sentido um abraço, e disse que estava ali para me ajudar. Já madrugada adentro, ele me conduziu até aquela casa espírita que por tantos anos eu frequentei semanalmente. Lá chegando eu estranhei porque o movimento era maior do que quando eu ia no início da noite. Já madrugada não tinha mais lugares, e lá na frente o palestrante era diferenciado, um ser do qual saía uma luz azulada, linda, falava e atendia um por um os que se dirigiam até a mesa. Perguntei ao meu acompanhante e ele disse que todos aqueles que ali estavam eram como eu, seres desencarnados à procura de alguma ajuda. Pensei então que eu iria perguntar a ele por que eu estava passando aquilo, mas logo, diante de um olhar que ele me lançou, pensei, não adianta nem eu falar, porque ele já está lendo o meu pensamento. Tanto era verdade que ele me chamou, me dirigi até ele, e ele disse: meu filho, o que você precisa? E eu disse: eu quero ajuda. E ele disse: o que te faz pensar
que pode receber essa ajuda? O que você fez enquanto esteve encarnado que te leve a pensar que merece essa ajuda que está pedindo? Eu imediatamente enchi o peito, ergui os olhos para ele e disse: eu cuidei muito bem da esposa e das filhas, dei-lhes tudo. E ele então, com um olhar sereno, firme, me disse: isso qualquer animal faz com a sua prole. Quero saber algo mais. O que você fez de especial? Eu então pensei, vasculhei minha memória ao longo dos anos passados e vi ali que eu era igual a terra seca, diante da chuva abundante que cai. Chupa, mas não devolve nada. Comecei a pensar e lembrei-me de um certo dia, já ainda com muita saúde, depois de um negócio fabuloso, na Praça da Bandeira, no Rio de Janeiro, encontrei com 3 daqueles companheiros da casa espírita, que me chamaram para uma visita a uma mulher enferma, moribunda. Tão alegre eu estava com o meu negócio, diante de não ter justificativa, porque eu aparentava uma boa impressão, não tive como dar justificativa para não ir. Fui com eles até a favela do Esqueleto ali perto. E lá, quadro triste, numa casa de pau a pique, uma mulher sobre uns papelões sujos no chão, magérrima, e ao lado dela 2 crianças igualmente magras e uma velhota, que deveria ser a mãe. Ela agonizava. Depois das orações feitas pelos companheiros, o meu olhar se cruzou com o daquela mulher. Não sei porquê, mas me senti atraído, ajoelhei a seu lado, peguei a sua cabeça e pus entre os meus braços. Ela parecia que deu um sorriso. Seus olhos brilharam. Ela tossiu algumas vezes. Algumas gotas de sangue saíram de sua boca até meus braços. E ela morreu ali, naquela hora. Enquanto pensava isso, lembrei-me de que saí desesperadamente daquele local, tomei um banho antes de chegar em casa para tirar aquela sujeira. Deixei um pouco de dinheiro com aquela velhota. Tão constrangido que eu estava com a situação, antes de sair e debalar da carreira, deixei o dinheiro que eu tinha no bolso. Abri os olhos nessa hora enquanto pensava e me deparei com aquele olhar terno daquele homem, mas a seu lado uma mulher que parecia que eu já tinha visto antes. Pediu licença e disse: meu mestre, deixe que eu ajude esse homem, deixe que ele faça parte comigo da equipe de socorristas que eu agora integro. Eu sou Maria Amélia da Conceição, a mulher a quem ele lançou olhares de amor e caridade quando da minha última hora, e ainda deixou um pouco de dinheiro para o meu enterro, e que sobrou até para dar comida para os meus filhos. Ele foi muito bom para o comigo. Naquela hora, eu chorei. Chorei mais do que eu já tinha chorado em toda a minha existência. Percebi que apenas um ato feito constrangidamente estava ali, naquele momento crucial em que eu estava desesperado, sob a forma de 2 braços a me amparar. Quanto tempo perdido apenas por achar que eu cumpria minha obrigação de ir à casa espírita. Quanto tempo perdido por não ter aceito o convite para os evangelhos no lar, para as visitas de caridade, para as ações em prol dos menos favorecidos. Queridos irmãos, que sejam espíritas, mas espíritas de teoria, mas principalmente de prática. Espíritas de todo o coração, de toda a alma. Aproveitem a oportunidade que essa maravilhosa doutrina nos traz, e eu não soube aproveitar, de seguir em frente, evoluindo. Maravilhosas palavras. Fora da caridade não há salvação. Essa é a fala daquele que se intitulou AC. Não disse o nome para Chico. Preferiu não se identificar e disse AC. Poderia ser Antônio Carlos, Antônio Cristiano, Augusto. Pode ser que ele esteja aqui nessa sala agora. Pode ser que seja um de nós, ou pode ser que ele esteja desencarnado. Porque na realidade, em 1956 ele já estava desencarnado há 20, 30 anos, nem ele sabia.
Possivelmente em 1960, 70, depois desse desenlace, desse encontro, ele pode ter encarnado, ele pode estar entre 30 e 60 anos de idade. Pode ser que seja um de nós, algum de nossos filhos, mas isso eu estou dizendo para mostrar para vocês que ele é como nós, encarna e desencarna, tendo oportunidades maravilhosas de redenção, de aprendizado e de prática. E olhe que se nós formos analisar este irmão AC, ele era, como a maioria de nós, pessoa de bem. Chico não traria uma notícia, uma história para nós se ela fosse parcialmente verdadeira, se AC fosse um pilantra. Não, ele trouxe porque ele tinha a capacidade de filtrar e a espiritualidade que deixava e que trazia aqueles espíritos até Chico, sabia que tinha algo de bom para nos ensinar. Então, não há ali mentiras, pode não ter toda a história, mas o resumo de quem era AC nós temos: trabalhador, como muitos e todos nós, sério, que tratava bem da mulher e dos filhos, do esposo, das filhas e dos filhos como nós. Negociante sério, em qualquer que seja a profissão, nós também somos, com as nossas falhas, mas assim como AC, nós temos uma religião. Ele poderia ter sido espírita, como diz que foi, mais de prática, mas foi um espírita de carteirinha para cumprir com a obrigação. Ele podia ter sido católico, ele podia ter sido evangélico e ter aparecido para Chico e ter dito: eu fui espírita, eu fui evangélico, eu fui católico. Ele falou que foi espírita como tantos outros. Nunca li Patavinas de Kardec, diz a palavra dele. Nunca me interessei por nenhum estudo mais aprofundado, porque afinal, a minha frequência semanal à casa espírita já era suficiente para cumprir com a minha obrigação. Recusava qualquer trabalho externo que pudesse me dar trabalho, porque ele se preocupava em dar o de bom e do melhor para a família. Quantos de nós não faz isso? Quantas vezes não fazemos horas extras, não pegamos um serviço final de semana para dar um tênis de marca, para dar uma roupa, para dar um brinquedo? Nós somos muito iguais a ele. E aí eu até diria, se formos iguais a ele, ainda está bom, porque ele, pelas notícias, era um cara sério, trabalhador, com uma pequena doença, uma bronquite que depois virou um edema pulmonar que o levou repentinamente. E ele demorou 10, 20, 30 anos a perceber que já não estava vivo. Tão apegado à matéria que ele, talvez naquele torpor inicial, sequer viu o seu sepultamento, porque a história não mostra que ele percebeu o seu sepultamento, mas ele disse logo depois de um momento em que ele nada se lembra, ele continuou a vida indo para o escritório, indo para o centro espírita, indo para casa, e tão apegado à matéria que ele talvez almoçasse tão rápido para voltar para o trabalho, e aí nem percebeu que não lhe davam tanto papo. Talvez era daqueles que almoçassem sozinhos ou na rua para não perder tempo, e deixava de lado a convivência com aqueles que lhe são mais importantes, porque uma coisa nós temos que convir: nós podemos ajudar a todo mundo, mas os primeiros a quem temos que ajudar são aqueles que vieram na nossa família. É muito complexo nós falarmos de família dos outros, mas como cada um de nós tem as suas mazelas e as suas coisas boas, cada um de nós sabe, se não no vínculo familiar consanguíneo dentro do mesmo lar, mas na família extensa, todos nós temos pessoas maravilhosas. Mas todos nós temos aquela pedra no sapato, que é aquela desgraça que, se eu pudesse, não ia na casa da minha mãe no domingo só para não ver aquela peste do meu irmão, que vive bêbado me enchendo o saco. Todos nós gostaríamos
de fazer tudo para o pai, ou para a mãe, ou para um irmão, ou para um primo, mas não queremos nem pensar que aquela peste está na nossa família. E aí vem Chico e diz mais ou menos assim: é natural que na nossa família existam aqueles a quem muito amamos, existam aqueles que muito nos amam, mas também existem aqueles com os quais temos dificuldades de convivência. E estes, os que temos dificuldades de convivência, são os mais importantes.